setor agropecuário brasileiro ganhou uma nova regulamentação recente, a Lei do Autocontrole, que modifica e moderniza o sistema de fiscalização da produção agrícola. A partir do novo modelo, o sistema passa a ser de responsabilidade compartilhada entre o poder público e agentes privados. Sobre esse assunto, converso agora ao vivo pela internet com o advogado Wellington Ribeiro. Wellington, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, grande audiência do canal do Boi. É Olha, um prazer estar aqui. o prazer é todo nosso em receber você aqui na programação. Eu vou começar te perguntando aí, para a gente ser até bastante didático com o pessoal que está acompanhando a programação, qual que é a finalidade dessa lei que está sendo implementada aí, Lei do Autocontrole? Essa lei, a finalidade dela é disciplinar a fiscalização, né, do agronegócio, de todas as instituições que o Ministério da Agricultura fiscaliza e controla, e também dá maior transparência para esse processo. O que a gente via anteriormente era uma fiscalização muito autoritária, sem transparência, que muitas vezes penalizava a área produtiva sem necessidade. Queria que você explicasse para a gente um pouco de como que era feita essa fiscalização antes e como ela vai começar a ser feita a partir de agora, então. Antes, o fiscal chegava no estabelecimento, né, seja ele agrícola ou alguma indústria ligada ao Ministério da Agricultura, e ele tinha total liberdade de atuação. Ele já chegava na instituição com a predisposição de que aquela instituição estaria agindo de má fé. Agora, com essa nova regulamentação, o fiscal ele chega no estabelecimento. A principal finalidade dele não é punir, a principal finalidade dele é dar oportunidade para o empreendedor, para o produtor, corrigir eventuais falhas que ele tenha no processo dele. Então, o que muda principalmente é essa postura do fiscal, é essa transparência no momento de fiscalizar. Então, a partir de agora, essa fiscalização vai ser mais racional, menos agressiva, dando mais oportunidade para o produtor e para o empreendedor corrigir eventuais falhas de menor gravidade, ao passo que anteriormente o fiscal já autuava de cara, já às vezes embargava a produção, determinava que se fosse segregados os produtos. Então, o que muda principalmente é isso. E muda também o processo administrativo que gera. Nesse processo administrativo, aumentou a possibilidade do fiscalizado de se defender. E também, o que eu acho que é muito bom, que não tinha anteriormente, é que o recurso ele tem efeito suspensivo, ou seja, aquela penalidade, aquela restrição só vai ser aplicada após todo o trâmite do processo administrativo. Wellington, agora quais são as fiscalizações a serem realizadas dentro da propriedade? Qual é o foco, né, que essa fiscalização vai cumprir dentro dos estabelecimentos que vão receber os fiscais? O foco se aquelas propriedades, aqueles estabelecimentos estão cumprindo as regras estabelecidas pela legislação e pelas normas do Ministério da Agricultura. Essas normas que o produtor, que o estabelecimento deve cumprir, o fiscal chega ali para ver se ele está cumprindo todas as normas que o Ministério da Agricultura determina, que as leis determinam. Então, o foco dessa fiscalização é isso. Por exemplo, ele chega no estabelecimento onde se produz gado e vai ver se as condições sanitárias do rebanho estão de acordo com a legislação, se a vacinação foi feita de acordo com o que determina a legislação. Então, o foco é esse, o foco é ver se aquele estabelecimento está adequado à legislação. Como que ocorria antes? Ele chegava ali, se ele entendesse que tinha alguma coisa errada, ele já autuava. Agora não, agora ele vai notificar o produtor para que ele possa corrigir aquela eventual falha. O que muda principalmente é isso.
Agora, a gente entende que essa mudança traz sim uma orientação, né, não uma penalidade já logo de cara para quem é alvo dessa fiscalização, mas se for identificado, né, um descumprimento de lei, depois desse processo de orientação, como funcionam os julgamentos para quem descumprir o que foi estabelecido? Funciona assim: nessa notificação, o fiscal vai fixar um prazo para o produtor, é, para aquele estabelecimento cumpra, sane aquela eventual falha. Ele não cumprindo, haverá autuação. Com a autuação, abre-se o prazo para o produtor apresentar a defesa. Então, ele vai apresentar a defesa em primeira instância. Se perdendo, ele tem a oportunidade de apresentar a defesa em segunda instância, e a nova lei trouxe uma possibilidade de terceira instância. Então, ele pode ir até a terceira instância para defender seus direitos. Então, se ele conseguir reverter, ótimo. Se ele não conseguir, lá no final, quando houver o julgamento da terceira instância, que essa penalidade poderia ser aplicada a ele. A nova lei também abriu uma outra possibilidade. Qual que é? A instituição firmar com o MAPA um termo de ajustamento de conduta, e nesse termo de ajustamento de conduta, por exemplo, se tiver um embargo ao estabelecimento, esse embargo não seria aplicado, ele assinaria esse termo com o MAPA, seria convertido em multa pecuniária, e ele poderia continuar a sua produção normalmente, cumprindo aquelas regras que foi estabelecida no termo de ajustamento de conduta. E onde que o produtor pode buscar por mais informações sobre a lei do autocontrole? Vai ficar disponível para ele na internet, ou ele precisa de um contato mais direcionado com o âmbito jurídico? Como que vai funcionar esse acesso do produtor para essa lei do autocontrole? Por se tratar de uma lei recente, a lei do final do ano de 2022, ainda não há muita informação. Há a lei seca, né, que a gente chama, que é o texto da lei. Então, o mais recomendado para ele é que ele procure um profissional do direito, né, um advogado, e que se oriente com ele, tá? Porque, às vezes, as terminologias que são usadas na lei não são acessíveis a todo mundo. Então, um profissional do direito é o que eu indico para essas situações. A empresa passando por uma situação ruim dentro desse âmbito, qual é a orientação aí para o empresário, para o produtor rural? A orientação é a seguinte: procure um profissional do direito que milite nessa área, para que ele faça o recurso de forma técnica, de forma assertiva, para que ele possa ter uma maior possibilidade de êxito. Mantenha seu estabelecimento com toda a documentação em dia, com todas as evidências de que ele estava cumprindo as normas, de que não houve má-fé da parte dele, e procure um profissional. O profissional vai saber fazer o recurso de uma forma mais assertiva, de uma forma mais que potencialize a possibilidade de êxito dele. Wellington, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que antes de encerrar, você deixasse para a gente um apanhado geral sobre a lei do autocontrole, para ficar um esclarecimento aí para o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Produtor. Tá certo. Essa lei, ela trouxe, como eu já falei, uma alteração de princípios, que é o princípio da boa-fé. O fiscal, a fiscalização, quando chega na propriedade, ele vai ter que entender que aquele profissional, que aquele produtor está de boa fé. Essa questão do efeito suspensivo ao recurso também é de suma importância, porque não vai ser aplicada nenhuma penalidade para ele de forma assodada, de forma primária, né? E no fim, o outro ponto que veio, né, essa terceira instância ela vai ser julgada por um colegiado, que minimiza, por exemplo, a possibilidade de algum tipo de perseguição. Essa comissão que vai julgar a última instância é formada por várias pessoas, e isso diminui a possibilidade do produtor sofrer uma injustiça.
Então, o apanhado geral da lei é essa, ela trouxe mais transparência, ela trouxe mais efetividade na defesa do produtor, ela trouxe mais segurança, resumindo. Maravilha, Wellington, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Eu que agradeço, Vinícius. Um abraço a todos os produtores aí do Brasil.